Hi everyone! Tudo bom, pessoal? E estamos agora mais uma aula de inglês para vocês, só que dessa vez vai ser uma aula diferente. Por quê, professor? Porque a aula de hoje nós vamos desenvolver com vocês como é que vocês vão visualizar um texto em inglês. Nós já desenvolvemos isso ao longo do período aí com o 8º ano, 9º ano e a semana passada, ou seja, da última aula, nós aqui desenvolvemos com vocês o Simple Past. Dessa vez, nós vamos desenvolver com vocês os textos no Simple Past, ok? Então, dentro dos textos no Simple Past, vamos classificar aí os verbos no seu desenvolvimento aí do passado simples, ok? Então, dando seguimento aqui, nós temos aí o material de vocês, que é o módulo 2, continua sendo o módulo 2, ok? Aliás, me desculpe, módulo 3. E dando seguimento ao módulo 3, continuamos no capítulo 7. Não vai mudar, ok? Dentro desse capítulo 7, nós estamos desenvolvendo aqui o nosso meio ambiente. Dando seguimento para vocês novamente, né? E o que você pode fazer com o meio ambiente? Dentro desse quadro que nós chamamos de meio ambiente, nós estamos reportando também com o seu presente, que é os textos no presente e também no passado. Dando seguimento ao Simple Past, como eu já expliquei para vocês, teria até uma partezinha dos textos relacionados às gramáticas, que aqui é as regras gramaticais relacionadas ao Simple Past. Percebam que todos verbos terminados, independente deles, independente também da pessoa, que é I, he, she, it, we, you, they, independente dessas pessoas, nós vamos colocar simplesmente de. Vamos acrescentar um de para todas as pessoas, para todos os verbos. Eita, professor, mas vai ser todos os verbos? Quase todos os verbos. Como eu disse para você, todas as regras existem suas exceções. Então, dentro dessas regras, nós incluímos também de falar o quê? Todos os verbos que terminam em E, apresenta-se o quê? O de. Só precisa colocar o de. Verbos terminados em Y, precedidos de uma consoante, esses verbos praticamente só vão acrescentar o quê? IED. Você vai substituir o Y por IED. Tem bem aqui, ó, bem clarozinho para vocês, ó. E lembrando também que todos os verbos aí relacionados a eles têm uma seguinte praticazinha, e essa prática é vocês utilizar bastante essas regras. Mas como é que eu vou usar essas regras aí, professor? É bem simples. Vamos agora à parte justamente voltada para o desenvolvimento de vocês com relação ao texto. Como é que a gente vai formar textos, né? Temos um texto aqui, My Weekend by Michelle, ou Michael, certo? Que é meu fim de semana, né? Por quem? Por Michelle. Quem escreveu foi Michelle. Então, ele colocou by, e by aqui está sendo relacionados a por. Por quem? Por alguém. Certo? Nós utilizamos sempre by quando está relacionando por alguma coisa, por alguém. E nesse caso aqui, nós utilizamos quem? O verbo aqui, no quem? No passado. Esse verbo é o went. E o verbo went é a mesma coisa do verbo go. Percebam que aqui o went é um verbo irregular. Então, ele não vai seguir as regras do passado. Ele, como é um verbo irregular, todos os verbos irregulares não seguem as suas regras, certo? Ele não segue as regras nenhuma, nem do presente, nem do passado. Eles têm as suas próprias regras. That's okay? E aí, ó, I went to all the house in the country with my family. It's, olha só, o verbozinho aqui, ó, já está direcionando aí ao simple present, que aqui é o verbo be, bem lembrado. Já que nós estamos visualizando, então, o texto aqui não se reporta só de verbos no passado, também de verbos no presente também. Só para ter uma ideia, nem todos os textos, quando você está falando do passado, você está falando só do passado. A base do texto é o passado simples. Só que nesse momento nós utilizamos alguns verbos também no presente, que não precisa colocar ele todo no passado ou todo no presente, ou totalmente no futuro.
dependendo do que você for escrever, a gente vai utilizar a sequência lógica. Primeiro ele colocou aqui no passado, depois colocou no presente. Aqui, depois disso aqui, ele disse, it's small house in a village in the mountain. E aí, the village mountain, ele colocou, we often go, olha o go aqui novamente, olha, que legal do go. Só que o go aí está no presente. Bem possível que vocês vão visualizar essa palavrinha aqui. Essa palavra é um advérbio. E é advérbio de quem? De tempo relacionados a go, que você vai ir, ok? E depois nós vamos observar que os advérbios também eles são presentes. E aí, olha, there are the weekends and we usually go. Olha o go novamente aqui com um advérbio também, ó. Olha o danadinho aqui do go. Mais relacionado a um advérbio usually. O usually também é um advérbio de tempo. De tempo de quê? Ó, usually, geralmente faz o quê? Geralmente eles vai. There o quê? There fulfill, weekend, weeks and the summer. Só que aqui eu já mudo de figura. Eu já coloquei o verbo aqui, o verbo danadinho, ó, 2 aqui, que significa o mesmo verbo, que é o verbo be no passado. E tem um pequeno probleminha da primeira e da segunda. Essa primeira tem really, que também é um advérbio, e depois aqui, ó, o because it's a Julie. Olhe, também aqui relacionado, nós temos o it's. It's aqui é relacionado também ao nosso verbo be no presente. Depois, olha ele aqui de novo aqui, ó. De novo o verbo be no presente. Então, verbo be present. E aqui, verbo be past. Só que tem um pequeno probleminha. Surprise também é um verbo. E surprise, além de ser um verbo, ele está relacionado aí ao uso do verbo no passado. Que é I was surprised, eu estava surpreendido. Ele está usando surprise com o verbo no passado particípio e já não mais no passado simples. That's ok? Então, como é que fica, professor, praticamente esse texto relacionado a português? Bem simples. Vocês vão traduzir da forma mais coerente em português, porque a tradução é específica, é única. E como é que se desenvolve totalmente esses textos? Bem simples. Você vai sempre colocar, direcionando, os verbos vão estar sempre ligados ao pronome. Quando eu quero utilizar um advérbio, o advérbio, o nome advérbio, vai estar acompanhado a quem? Ao verbo. Então, o advérbio vai ficar entre, entre o pronome mais o verbo principal. E dentro dessa possibilidade, você já começa a desenvolver aí todo o seu conteúdo. Eita, professor, mas aqui, e usually, está tendo colocado aqui depois. Quando a gente usa usually, ou seja, qualquer advérbio como usually, deixa eu ver aqui, como surprised, como really, nós estamos utilizando sempre depois de quem? De verbo be. Então, o verbo be é o único que não precisa você colocar no meio entre ele e o outro pronome, ou o verbo principal. Nesse caso aqui, usually, ele vai vir sempre depois do verbo be. Isso é uma dica para vocês. That's ok? Então, a tradução vai ficar da seguinte forma. Deixa eu apagar aqui para vocês verificar como é que vai ficar a tradução. A tradução vai ficar o seguinte. Meu fim de semana, por quem? Por Michael ou Michelle. Viu que diferença? Meu fim de semana. O weekend é fim de semana. E a palavra que nós temos aqui, que é weeks, é semanas, que está no plural com o S. E aí, ó, fui. Não precisa. Em inglês, é necessário colocar o pronome I, mas junto com o verbo. Com o português, não. O português a gente pode determinar a primeira aqui, ó, com relação ao verbo, sem precisar. Eu fui. Só precisa colocar aqui, fui. Fui à nossa casa no campo com minha família. Como é casa no campo, professor? Bem simples, olha. Ó, house, nossa casa. Para quê, olha? House and the country with my family. Country, que é a cidade, certo? Country pode ser tanto cidade quanto, no caso, país é country.
country, e aí é country, certo? Que é a casa no campo, a fazenda, ou um sítio que nós temos, direção e etc. É uma pequena, oi, quem é uma pequena? It's. It's aqui, lembre-se que it é relacionado ao pronome ele ou ela, a quem? A casa. Ele vai falar sobre a casa. E além de falar sobre a casa, ele está dando ênfase depois que a casa fica numa montanha. Eita, mas na montanha, num vilarejo. Geralmente nós não usamos o nome vilarejo. A gente utiliza sempre o nome de quê? De um vilarejo, que é uma cidade pequena, povoado, certo? Então a casa fica num povoado nas montanhas. Não fica no vilarejo. O vilarejo pode ser um vilarejo? Pode, professor, sem problema nenhum. Pode ser uma vila? Não, vila não pode. A palavra village significa vilarejo, povoado, cidade pequena, ok? Então, pra gente, em português, nós temos povoado, nas montanhas. Costumamos ir, eita professor, e agora? Costumamos ir? Sim, we often go significa costumamos ir. Aqui nós chamamos de uma chamada adverb phrasal, ou uma palavra já relacionada a frases verbais, já prontas. Então, costumávamos ir lá nos fins de semana e por algumas semanas no verão. Estava, I was really, ou seja, estava muito quente. Really significa muito, né? De verdade. Quando fomos este fim de semana. Era, it was, que é referente ao clima, de quê? Que estava muito quente e tinha 35 graus. Fiquei surpreso porque, I was surprised. Tá lembrado de I was surprised? Eu fiquei surpreso. Então, I surprised. Por quê? Porque era julho. Olha o verbo be aqui de novo. Verbo be is. E geralmente está frio. Geralmente, vamos voltar aqui, it's usually cold, e geralmente fica frio. É bem simples, não é complicado com relação ao verbo be, nem os outros verbos relacionados ao seu passado, ok? As atividades que eu vou passar para vocês com relação ao passado simples, eles vão ser direcionados para vocês nas nossas avaliações online, que vão a partir da próxima semana. Ou seja, depois dessa aula já prontinha, vocês vão ter logo um linkzinho para mostrar para vocês todas as nossas atividades relacionadas ao Simple Past. That's ok? E outra coisa, não esqueça dos nossos plantões de dúvidas. Participem, coloque as dúvidas e a gente consiga tirar elas. That's ok? Então, para vocês, um ótimo fim de semana e goodbye!